Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa conversa hoje diz respeito à necessidade que as pessoas têm cada vez mais de trabalhar a sua imagem em todos os sentidos, né? Desde o conceito da reputação até a aparência, como é que ela se apresenta ao público. E para isso nós chamamos um especialista aqui que vai nos explicar exatamente, porque a coisa transcende muito a questão da cor e da aparência imediata da pessoa, mas tudo aquilo que a imagem dela deixa subentendido. E quem vai nos explicar isso melhor, porque é uma expert nesse assunto, é a consultora de imagem Marcela Altoé, com quem a gente vai conversar agora. É isso, Marcela, a imagem vai um pouco além daquilo que a pessoa veste, né? Mas tudo aquilo que a imagem dela sugere, né? Sim. E aí entra você. Sim, ó. Prazer em estar aqui, uma alegria muito grande. E sim, a imagem, eu digo que ela é uma ferramenta, né, de comunicação. Então, assim como você trabalha com comunicação, de um jeito eu também trabalho com comunicação. Porque a imagem, ela é a interface entre quem eu sou e como você me vê. Você me vê através da minha aparência, em primeiro lugar. É a primeira coisa de mim que chega até você. Então, esse é meu campo de trabalho. E como é que você desenvolve isso? Que técnica você trabalha? Colorimetria, que vai ser um dos motivos mais específicos dessa conversa, é um deles. Mas não se resume a ele. Não. A imagem pessoal, né? Ela tem um tripé que a gente chama, que é aparência, a comunicação verbal, né? E também comportamento gestual. E dentro da consultoria de imagem você pode atuar em várias dessas áreas, mas eu foco especificamente na aparência, porque toda imagem ela é um símbolo, né? A gente aprende muito sobre isso. Então, dentro da aparência, dentro da imagem pessoal, a gente trabalha a coloração pessoal, né, que é a colorimetria, que é para entender como que a nossa pele e a nossa imagem se comporta diante das cores, como que ela reage às cores, para entender qual é o melhor grupo de cores que vai funcionar para cada pessoa. Mas também existe a estrutura do biotipo, né? Existe o estilo pessoal, que é a linguagem, a história que essa imagem vai contar, e também a análise da face, porque ali pelo princípio de Pareto, 80-20, 80% da nossa comunicação pessoal está no nosso rosto. Tanto que os órgãos do sentido, aí é a única, né, o tato está em todo o corpo, mas visão, audição, fala, está tudo na parte superior. Na parte superior. E é o que você lembra de uma pessoa. Eu brinco assim, tenta lembrar como é que é o cotovelo de alguém que você conhece, ou o joelho. Tanto quanto improvável. Ou o ombro, mas o rosto você lembra. Então o visagismo, que vem de visage no francês, que é rosto, o visagismo é o estudo do rosto também. Então, juntando todas essas informações, a gente constrói a imagem pessoal. Então você inclui também essa questão. E visagismo trabalha muito formato, né? Sim. Muito formato do rosto. Tem rosto também, ovais, tem rosto formato triangulares. e mensagem. Antigamente o visagismo ele pegava apenas a parte de seu rosto tem o formato X, então o seu cabelo vai ter que ser de um jeito, melhores cortes para o seu rosto, melhor óculos, melhor tipo de acessório para o formato do seu rosto. Porém, quando a gente começa a entender a linguagem da face, aí entra morfopsicologia, que vem ali do estudo da psique também, né? A morfopsicologia, ela vem de como que a sua mente, ali na formação da sua estrutura psíquica, ela vai mandando mensagens e que vai moldando o seu rosto. Então, tem ali a genética e a epigenética. Epigenética. Né? Então, por exemplo, tem várias microexpressões, raiva, medo, desprezo, nojo, tédio, alegria. Fascínio. E tem aquelas microexpressões que foi estudado que todos os povos, em qualquer lugar, mesmo povos isolados mesmo, reconheciam a mesma mensagem. Então, a morfopsicologia, ela vê isso. Então, aí tem o estudo de linhas e formas ali, que vai fazer entender, ok, o seu rosto é um hexagonal de base reta. Então, o que harmoniza com você é tal cabelo, tal óculos, tal formato de maquiagem ou formato de barba, etc. Porém, o seu rosto ele comunica força, agressividade, doçura, e aí dependendo do que você quer comunicar, a gente tem que administrar essas informações. Então não é só o formato.
Influencia na moldura, então, do cabelo. Sim, tudo. Roupa e tudo. Agora especificamente no que está causando assim, tem havido um crescimento muito... A gente tem percebido que antigamente era restrito às mulheres, que havia uma maior preocupação com isso. Depois, os homens também, também pela necessidade de entender que a imagem é a primeira apresentação, aquilo que você faz, né? Tem tantos segundos para você criar uma boa impressão, senão... Né? Aí nós entramos nisso. E o aspecto da colorimetria, eu tive a oportunidade de ver algumas experiências interessantes. Como, de fato, a roupa inadequada derruba a expressão. Sim. E, ao mesmo tempo, como que a roupa adequada levanta, Sim. realça, até ilumina, poder ser, né? E assim, antigamente só as mulheres que procuravam muito isso. Porém, a mulher ainda tem recurso de maquiagem, usar um cabelo solto na cor legal, usar um acessório, né? O homem não, é ele a camisa, é o casaco ou o blazer e a luz está sendo jogada no rosto. Poucos são os homens que usam maquiagem. Alguns usam alguma correção de pele. Eu não sei, tenho minhas dúvidas, mas não, tudo bem. Mas aí, assim, às vezes o homem tem uma pele mais manchada, ou um pouco mais de olheira, ou tem muita oleosidade e passa ali um pó no rosto. Então, nesse caso, ainda tem um recurso, mas mesmo assim, a maquiagem, feminina ou masculina, se ela for usada no tom errado também, ela vai criar uma cor que é o artificial e não fica harmônico. Tá. Mas isso não diz respeito à maquiagem, mas no que diz respeito à adequação necessária entre a cor da roupa que a pessoa está usando, não distinguir homem e mulher, e o seu tom de pele. Sim. Quando a gente fala de coloração pessoal, a gente fala de física e biologia, não é achismo, não é bonito ou feio, né? Então a biologia entra com o que dá a cor para cada pessoa. É o tipo de melanina que ela tem, né? Ouve-se muito em umas falácias do tipo, quanto mais caroteno tem, não, caroteno tem nos vegetais, né? E cenoura, pessoal. Cenoura, abóbora, etc. E aí uma outra falácia, que até lá no começo a gente aprende erroneamente, quanto mais hemoglobina, menos hemoglobina, a pessoa está anêmica, ela não está saudável. Então, não é a quantidade de hemoglobina, mas o tipo de melanina que a pessoa tem, que são 3 tipos. E a quantidade, a proporção que ela tem de cada uma. Uma vai ser mais escura, tipo um marrom café, uma escura e fria. A outra é um outro tom de marrom, mais neutro. E a outra é uma melanina meio alaranjada, avermelhada. Então, quanto mais você tem dessa melanina, mais a sua pele vai reagir bem ou não a um tipo de cor. E aí já entra a física, né? Refração. Refração. Pensa nas cores do arco-íris. Esse objeto, essa mesa é preta, por quê? Porque ela absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Já um objeto azul, ele vai absorver todas as cores e vai refletir somente o azul. Então, se eu uso uma roupa vermelha, significa que os pigmentos daquele tecido absorveram tudo e estão refletindo vermelho. Se a coloração natural da minha pele, os meus pigmentos, não dão conta daquele vermelho, eu vou refletir, então eu vou ficar avermelhada, vai aparecer uma rosácea, uma irritação na pele às vezes, ou uma mancha pode surgir na pele. Às vezes até o nariz fica mais vermelho, como se estivesse resfriado, né? Uma pessoa que às vezes não fica bem com uma cor, ela pode ficar com linha de expressão, textura, até sarda aparece na pele, olheira e por aí vai. Ou um outro caminho, pode perder completamente a cor e empalidecer, ficando com ar não saudável. A experiência que eu vi, que mais me impressionou foi o fato da pessoa usar uma roupa, fazer uma exibição exatamente desse efeito da colorimetria, e com a roupa ela aparecia bolsas, marcas de expressão, bigode chinês, tudo. Aí ela trocava a roupa, sumia tudo. Mas sumia mesmo, você não via mais a expressão. Desaparece. E assim, o tal do o pretinho básico que todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ter um blazer preto, né? Se eu uso preto, eu fico com uma olheira que nada corrige e linha de expressão absurda e eu ganho sardas. Manchas, né, na pele. E eu não tenho sardas, então não é o meu normal. Como se aparecesse um melasma. Então o pretinho não é básico, né? Para algumas pessoas vai funcionar muito bem. Não é acessível a todos, né? Exato. E eu fico com uma cara de exausta. E onde a gente entra com essa questão do subtom que se fala? Por exemplo, fizeram observação que a pessoa que pega uma praia, se ela se queima, se ela fica vermelhona, ela tem uma característica de epidemia. E se ela ficar morena, escurecer, já tem outra característica. Tudo lenda urbana. Ah, é? Lenda urbana? É? Lenda urbana. Algumas pessoas broseiam, outras não. A gente ouve também, então. O tipo de veia, quando a pessoa tem a veia mais verde, a pele é azul. Quente, veia azul. Não, eu sou fria e tenho veias verdes e azuis e algumas roxas. Então, na verdade, tom de pele é aquilo que aquela melanina e a quantidade dela vai dar. E, às vezes, dentro da mesma cartela de cores, eu tenho pessoas muito brancas e pessoas de pele preta retinta.
e pessoas morenas. Tanto peles quentes ou frias, elas bronzeiam ou não. Vai depender muito da melanina da pessoa, daquela pele. Mas isso não direciona qual é a coloração pessoal. O que direciona a coloração é realmente como que a pessoa vai reagir ao tecido. A cor. Quando uma pessoa vai a você, o que você faz? Você faz uma aplicação direta na pessoa, vai estabelecendo as comparações, vendo o efeito que passa na pessoa. Sim. A partir da luz. O ambiente neutro, eu e a pessoa utilizando cores normal, neutras, luz natural, ou eu uso uma luz técnica, que ela é ali acima de aproximadamente 5.500 Kelvin, que aproxima, e o IRC, que é Índice de Reprodução da Cor, tem que ser também bem alto. Tem as especificações para quando ou tá assim um dia nublado, ou tá escuro, né? Ou, enfim, aquele horário da golden hour, que a luz já está amarelada, a gente usa essa iluminação técnica. Mas o ideal realmente é a luz do sol natural ali entre 8 e 3 da tarde. E aí é feito um teste por comparação de tecidos. Então, por exemplo, eu vou pegar para saber que são 3 características da cor que a gente testa e combinadas entre si vai saber qual é a informação que aquela pele precisa. Então, por exemplo, eu testo entre as cores frias, que são as cores que têm mais azul na composição, e as cores quentes. E aí, aproximando isso do rosto, quando a gente faz o teste, a pele reage. Eu maquiada fiquei amarela com esse aqui, né? Porque a minha pele é fria. E aí, ok, eu vejo se a pessoa tem a pele com uma tendência mais fria ou mais quente. O outro ponto, que a cor tem essa informação e as pessoas reagem diferentemente a elas, é intensidade. Se a pessoa fica melhor com as cores opacas ou se a pessoa fica bem com cores vivas, intensas, com mais pigmento, né? E o terceiro ponto é a profundidade da cor, que é se a pessoa vai ficar bem com cores escuras, que essas aqui para mim são péssimas, ou com as cores claras, né? Muda. E combinando claro ou escuro. Faz de novo para nós. Bota a cor escura perto do seu rosto. Isso. Aí. Parece que ganhou. Não dá pra ver tanto, porque eu ainda tô maquiada. Sem maquiagem, então, é terrível. E aí, fazendo essas combinações, se a pessoa fica bem de cor clara, fria e intensa, clara, fria e suave, escura, quente e viva, opaca, a gente vai combinando isso para descobrir qual que é a cartela de cores que funciona melhor. A presença hoje é da consultora de imagem Marcela Altoé. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença da consultora de imagem Marcela Altoé. Marcela, nós estamos ainda nessa área específica da colorimetria. Um questionamento que ocorre é o seguinte, então a diferença está na carga da melatonina, porque, por exemplo, 2 pessoas arianas, 2 pessoas claras, elas podem ter prescrição de cores diferentes? Então? Bastante. Porque essa pessoa de pele clara, ela pode ser de uma tendência mais fria, né? Tem um subtom, que é aquilo que a gente estava falando. O tom é o claro e escuro da pele, né? Uma pele branca, uma pele morena, uma pele parda, uma pele negra. Mas como que está a combinação dessa... Porque se a pessoa tem esses pigmentos marrons e os pigmentos mais avermelhados, né? A combinação dela vai dar um pouco mais quente. Então, a pele dela vai absorver melhor essas cores quentes. Colocar uma cor fria nela, ela pode ficar até acinzentada. E olhando assim à distância, pode parecer 2 pessoas com o mesmo tipo de pele? Sim. Tanto dentro da mesma cartela, tipos de pele diferentes, como, por exemplo, essa aqui que é o inverno frio, que inclusive é a que mais sai aqui no Espírito Santo. Assim, 90% dos clientes estão nas cartelas de inverno. É interessante isso. Provavelmente por questões de etnias, né, de misturas e tudo. E, então, eu tenho clientes nessa cartela que tem a paisagem natural muito parecida com a minha.
Eu tenho clientes de pele bem preta, bem retinta. Eu tenho clientes de olho claro. Eu tenho clientes morenas e pardas. Tem de tudo um pouco. E orientais, na mesma cartela. E ao mesmo tempo, se eu pegar uma pessoa loira, branquinha, bem ariana de olho claro, ela pode ter um subtom, a pele dela é clara, mas o subtom dela pode ser mais amarelado ou mais rosado. E ela pode segurar mais ou menos intensidade, que aí já tem a ver com camada epitelial, textura da pele, tudo isso. Então, assim, o que é pouco provável é uma pessoa que toda a paisagem dela é clara ser de uma cartela, por exemplo, inverno escuro, que precisa de muita profundidade. Ou uma pessoa que tem a paisagem natural mais escura funcionar com uma cartela extremamente clara, né? É muito difícil isso acontecer. Não diria que é impossível, mas é muito inverno difícil. Escuro. Eu sou verão frio. Verão frio, você é uma pessoa clara. Sim, mas a minha mãe tem as mesmas cores que eu e ela é inverno frio. Uau. E eu tenho pessoas muito parecidas comigo, tem assim, né, já atendi, que são uma cartela de outono, que é quente ou opaca. Isso é individual mesmo, ou seja, a prescrição tem que ser feita... Tem que testar. Tem que testar, E eu não faço análise de coloração online. É um princípio meu, assim, até ético. Pode ter uma distorção, né? Porque, assim, análise online tem a sua lente, que vai estar te filmando ou te fotografando, vai estar o seu ambiente e vai estar a minha tela. Se você pegar a mesma imagem num LG, num Nokia, num iPhone, num Samsung, em várias marcas, pega aquele BlackBerry, a mesma imagem, né, aquele de antigamente, tudo. Tem tons diferentes. Uma vai ser mais esverdeada, outra mais rosada. Então, eu acho muito incerto para fazer isso. E aí, vai testar, é sempre por comparação. Então, eu vou comparar como você fica com cada tecido e ver como que a sua pele vai reagir a isso. Se ela vai amarelar, se vai manchar, se vai... Porque às vezes assim, clareou a pele. Não, empalidece, parece que a pele está realmente sem viço. Tem pele que ela fica com a aparência de ressecada, dependendo da cor. A cor dos lábios pode sumir e até o olhar muda. Tem uma coisa que eu faço durante o atendimento que é... imagina que você está para assinar aquele contrato, olha no olho do seu cliente. Com qual das duas você assinaria? Porque o olhar até fica mais intenso. Fica mais certeiro, fica mais vivo, dependendo da cor que você usa. Marcela, uma questão, isso tem muito a ver com o tronco, ou seja, qual a preponderância do tronco e do resto para baixo na composição dessa imagem? Zonas de importância. Na coloração especificamente, quanto mais próximo do rosto, mais eu vou estar refletindo aquela cor na pessoa. Ok. Se eu afasto um pouco, menos. Mas na parte de baixo, não gera alteração, né? Extremidades, pés e mãos. A cor que não é da sua coloração gera uma estranheza. Fica aquela sensação de que algo está errado, sabe? Mas especificamente, principalmente quando a gente pensa em comunicação interpessoal, a gente tem que... Eu converso com você olhando, o campo visual geralmente é da cintura para cima. E especificamente rosto, né? Mas em relação às cores, sim, quanto mais próximo do rosto, mais é a importância da cor. Mas de qualquer maneira, a parte da cintura para baixo, em algum momento, tem uns 10% aí que ajuda a complementar essa... Na harmonia como um todo. Por questão de harmonia. Eu te vejo por inteiro, né? Eu foco mais na área da comunicação, que é próximo ao rosto. Mas eu vejo por inteiro. E quando a gente pensa em harmonia, a nossa mente ela lê sinais. Né? Ela vê se algo está errado, se algo está incoerente, se algo não parece passar confiança. Que isso é lá dos primórdios, né, da humanidade. São arquétipos inconscientes que vieram ali. Ancestral. Bem ancestral mesmo. Mas em outra coisa que também é muito importante, particularmente para vocês, homem não, homem parece que compra um relógio e bota o cordão. Está resolvido. A questão dos adereços. Sim. Há necessidade também da compatibilização adequada com relação ao mesmo princípio cromático? Sim. Tanto em termos de harmonia, em perceber que as coisas se encaixam ali, que tudo está coordenado, está combinando, e é uma leitura também inconsciente. As cores, é muito interessante isso. Por exemplo, eu tenho uma pele que a minha prioridade é que a cor seja fria. E se eu for olhar entre um prata e um dourado, o dourado em mim parece mais barato. Eu posso colocar o mesmo material feito do mesmo metal. Se o revestimento for dourado, ele parece barato. Se o revestimento for prateado, parece uma joia. Nobre, então tem isso também. Pedrarias, pedraria que você usa e o relógio também. Sabe aquela
aquele relógio que fica chamando a atenção, que parece que não está elegante na pessoa, provavelmente não é da coloração pessoal dela. Destoa, né? A nossa mente, eu falo que a gente nasceu com um chip, uma programação para buscar harmonia em tudo. E quando algo falta essa harmonia, a gente percebe, mesmo não sabendo o que é e onde está, mas que alguma coisa está estranha. Sente que falta algo, né? Tá latejando lá no inconsciente essa inadequação. Sim. É interessante. Uma outra questão que se coloca é o seguinte: o quão imperioso está sendo agora a pessoa administrar isso do ponto de vista da imagem que se quer transmitir em tempos de rede social, né? Sim. Os Instagram da vida. De 2020 para cá, é inevitável a gente estar, né? Até porque os meios de comunicação hoje foram direcionados para o digital. Sim. E também no âmbito de sites, âmbito de portfólios e tudo isso, a gente está com a imagem da pessoa ali. E não só a questão de cor, mas a imagem, toda a imagem comunica uma mensagem. E muitas vezes, cada tipo de linha, cada tipo de forma, cada tipo de textura, uma estampa ou não, vai comunicar uma mensagem, vai passar um sinal. Que aí vem da linguagem inconsciente ali do ser humano mesmo, da construção histórica. E também tem muito do regional, né, de cada povo. Mas quando a gente pensa em imagem, você pode passar mais ou menos credibilidade dependendo da área que você está e do objetivo que você tem naquela área. Então, quando eu tenho... Vamos pegar ali a área jornalística. A postura de uma pessoa que ela está ali trabalhando assuntos mais sérios, mais sóbrios, digamos assim. É uma pessoa que está trabalhando a parte jornalística para eventos, para assuntos mais leves, e depende até do horário, a mensagem é outra. Se eu pego um neurocirurgião ou um pediatra, de um se espera mais leveza e acolhimento, do outro se espera uma precisão, uma responsabilidade num sentido diferente da responsabilidade ali com uma criança, né? A pessoa vai operar você quer que ela seja extremamente precisa e focada. Infalível, se possível. Né? E extremamente conhecedora daquilo ali. A mãe quer que seja conhecedor, mas também quer que seja sensível. Acolhedor. Então, a mensagem de cada um vai ser diferente. Né? Da mesma forma, um arquiteto que tem um perfil de criação mais clássico, mais naquele estilo mais aristocrático. Tradicional. Tem um arquiteto que é moderno, tem um arquiteto que ele é mais daquelas formas orgânicas, da leveza, da interação com a natureza e tudo aquilo. A imagem de se a gente vestir um no estilo do outro, ele não vai conectar com o cliente dele. Tem isso também. E quando você faz o trabalho de consultoria, algo mais que inclui, o seu repertório inclui algo que vai além disso? Como é que é desenvolvido esse trabalho? Sim. O básico na consultoria é entender seu biotipo, as suas cores, o seu estilo, o seu rosto, e depois analisar seu guarda-roupa, fazer compras e construir ali aquelas coordenações que vão comunicar aquilo que você precisa. Mas eu sou curiosa com o ser humano, né? Então fui um pouquinho além. E quando eu comecei a trabalhar a imagem, pensando principalmente em posicionamento profissional, em tempos de mídias digitais, em que a pessoa ali é a cara do negócio dela, é o influenciador do negócio dela, eu comecei a trazer o estudo de arquétipos, né, da essência. Porque uma coisa no estilo é olhar o que eu gosto e me vestir como eu gosto. Você está combinando também arquétipos? Combinando, um pouquinho de branding ali. Aí a pessoa... Uma coisa é eu trabalhar o seu estilo naquilo que você gosta. Mas o que você gosta passa a mensagem que você precisa na sua profissão. Você necessita, então, né? Eu tenho que juntar a sua essência, a sua necessidade, a sua preferência para construir uma imagem que vai comunicar o que você precisa. Bom, admirável. Você está falando no caso dos 12 clássicos, Os 12, né? Trazendo para arquétipos de branding mesmo, de marca pessoal. Aí quer dizer que quando na sua consultoria, quando você considera todos esses aspectos da colorimetria, você ainda agrega essa questão do perfil profissional. Sim. E a questão do arquétipo também. Sim. E mesmo dentro da sua colorimetria, a minha cartela, por exemplo, tem muito cor-de-rosa. E o cor-de-rosa tem mensagem, e são os rosas clarinhos, né, da minha cartela. Tem mensagens que não é a mensagem que eu quero no meu posicionamento. Sim. Então eu não uso essas cores tanto para atender meus clientes,
Tem uma história incrível que teve um dia que eu tinha ganhado um blazer rosa claro. E aí eu fui, tá na minha cartela, vou usar. E naquele dia eu fiz 2 atendimentos e as 2 clientes me contaram questões até assim de como o casamento delas acabou. Porque aquele rosa passava uma imagem tão acolhedora, tão doce, tão meiga, que elas me viram como uma confidente. E aí eu falei, opa, eu acho que não é o que eu quero aqui, né? Mas ao mesmo tempo existem cores que distanciam. Tem cores que passam confiança sem distanciar. Tem cores que passam mais alegria, mesmo dentro da sua coloração pessoal. Há uma possibilidade, assim, de você... Aliás, ocorreu com você, na sua experiência pessoal, do que a gente percebe da sua trajetória, e a sua trajetória não é de agora, né? Você tem uma estradinha Sim. já por aí, a gente sabe. Já aconteceu de você identificar cores que você gostava, mas a cartela vetou? Em mim, por exemplo. É? Eu adorava as cores vivas, eu adorava azul royal, adorava preto, cores que me sabotavam. E é muito comum o cliente estranhar, falar, ai, mas eu não gosto dessas cores, mas e o tal do laranja? E o meu laranja, que eu adoro, e o meu preto? Só que aí eu mostro o seguinte, existe a cor que ela é a cor emocional da pessoa. A pessoa gosta daquela cor. Então, a recomendação, como que você vai usar essa cor? Afasta um pouco mais do rosto. Como que você vai combinar com as suas cores aquela cor que não funciona para você? E se tem alguma outra cor que também comunica aquela mensagem. Então, algumas pessoas de imediato, às vezes, não gostam da cartela delas, mas é porque é tudo muito novo. Porque ela usava preto, branco, cinza e bege. E, de repente, tem aquele monte de cor. Mas quando começa a experimentar e se ver com aquela cor e até ser elogiado, fala, gente, não é que funciona? E passa a gostar, né? Mas é uma cor ou outra, não é uma cartela inteira que isso acontece. Pô, Marcela, quero agradecer muito sua presença, sua disponibilidade em estar compartilhando conosco essas informações que nesse momento são extremamente oportunas. Sim. Muito grato. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada. A presença hoje da consultora de imagem Marcela Altoé, trazendo-nos todo esse conhecimento que certamente nos acrescenta. Até já. Presença. Oferecimento Aureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.